Então, tendo aberto o arquivo que te foi dado, nós vamos agora fazer alguns estudos de insolação através de vistas estáticas e de animações solares. Tá? E para isso a gente vai lidar com configuração da localização, aonde que esse terreno está no planeta, né? Nós vamos configurar a data e horário, nós vamos configurar o norte e aí a gente vai fazer os estudos solares. Tá. Para isso, né? Por que a gente está fazendo isso? Porque com isso eu posso avaliar ambientalmente o meu projeto. Por exemplo, se eu chegar à conclusão que tem sol demais batendo nessa fachada, aí eu posso repensar essa fachada de alguma maneira, instalando um brise, estendendo essa marquise, colocando algum elemento, algum anteparo que venha a aumentar essa região de sombreamento, alguma coisa assim, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, nós vamos configurar a localização do nosso modelo. Não adianta eu ter só o modelo, eu preciso dizer para o programa em que lugar do planeta ele se encontra, certo? Como é que eu faço isso? Eu vou lá no menu Opções, vou selecionar Preferências de Projeto, vou selecionar Definições de Localização, ok? Vai aparecer essa janela, beleza? Tem lá o nome do projeto que eu dei lá, informações do projeto, tem lá o endereço que eu já tinha entrado anteriormente, e tem a latitude e a longitude. O que a latitude diz? A latitude diz o posicionamento desse projeto, ou desse local, por assim dizer, em relação ao Equador. Então, se o Equador é 0 graus de latitude, então, esse nosso terreno, vamos supor que está em Brasília, bem na parte central de Brasília, esse terreno deve estar alguma coisa ao sul, um certo ângulo ao sul. Não é esse daqui, tá, pessoal? Não é esses valores que estão aqui. Provavelmente isso aqui, se você pedir lá mostrar no Google Maps, não vou fazer isso agora, vai abrir outra janela, vai mostrar a cidade de São Paulo, tá? 23 graus está bem mais ao sul do que Brasília. Tá, mas e aí, como é que eu fiquei sabendo quais são as coordenadas geográficas de Brasília, no centro de Brasília, para ter uma localização aproximada? Eu fui lá no Google Earth, poderia ser no Google Maps também. Fui no Google Earth e coloquei o meu cursor lá perto da rodoviária, tá? E aí eu cheguei a valores que aproximadamente seriam esses. Em vez de 23 graus, eu vou ter aqui 15 graus, porque é mais ao norte do que São Paulo. Então eu tenho o Equador, eu tenho Brasília, e aí eu tenho São Paulo mais embaixo, tá? Brasília está um pouco mais ao norte. Então eu encontrei o valor de 15 graus e 47, em inglês eles chamam de minutos, né? 15 e 47, tá? Se você quer saber, então, quais são as coordenadas geográficas de um certo terreno, procure no Google Maps ou no aplicativo Google Earth. E a longitude? A longitude ela é medida oeste e leste em relação ao chamado meridiano de Greenwich. E aí, Brasília
Tá a 47 graus e 52 minutos. Não me pergunta de onde saiu isso, que eu não sei, essa história de minutos e segundos, né? Que você vai ter aqui um apóstrofo, dois apóstrofos. O importante é que 15h47 ao sul, certo? 47h52 a oeste. Beleza? Tá, outra coisa. Obviamente, a gente não está em Araguaína, tá? Com todo respeito a qualquer pessoa que esteja na sala, que seja de lá, nós não estamos em Araguaína. Nós temos que encontrar nessa lista a Brasília, ok? Brasília vai estar a -3. UTC, tá? UTC -3, Brasília. Beleza? Outra coisa importante, a altitude. Qual a altitude de Brasília? 1.000 metros acima do nível do mar. Tá? Isso não influencia muito na questão da insolação. Tá? Diminui um pouquinho a intensidade. Né? Se nós estamos numa região mais fria, por outro lado, aumenta a exposição a raios ultravioleta, né? Tá, olha só, então eu tenho aqui 1.000, o fuso horário de Brasília, a latitude 15,47 e a longitude 47,52. Até aí tudo bem? Então vamos clicar em OK. Vocês vão perceber que a sombra não mudou. Por que a sombra não mudou? Nós vamos ver agora por que a sombra não mudou. Se fosse algo bastante interativo, atualizaria, mas isso custaria mais para sua máquina, tá? Vou mudar agora um outro valor, antes de informar por que essa sombra não está mexendo, não está mudando de lugar, certo? Vou mudar o meu modo de visualização aqui para pavimento térreo, clicando 2 vezes aqui no mapa de projeto, pavimento térreo, tá? E vou configurar um outro dado importante. Não é suficiente você dizer para o programa onde você está no planeta. É importante que você diga também a posição do norte em relação à sua edificação, tá? Como é que eu faço isso? De novo, eu vou lá em opções, preferências de projeto, ok? E vou selecionar agora definir norte do projeto. Certo? Definir norte do projeto. E aí o meu cursor muda desse jeito aqui, ó. Tá? Eu posso clicar em qualquer lugar. Quando eu clicar em qualquer lugar, ele vai ficar esperando que eu indique a posição do norte. Eu vou dizer que o meu norte é aqui para baixo, assim. Tá? Quando eu clicar mais uma vez, esse cursor diferenciado vai sumir. Você não perdeu o seu trabalho, tá? O que a gente fez aqui foi apenas configurar. Nós não indicamos a representação gráfica da direção do norte. A gente vai fazer isso agora clicando em objeto 2 vezes, abrindo a janela de definições. Aqui onde eu tenho a lupinha, eu vou digitar norte. E vou selecionar símbolo norte NBR 6492, tá? Não vou usar esse daqui que é usado para o norte magnético, tá? Vou usar esse daqui que é o da norma. Vou clicar em OK. E aí agora sim eu vou definir aonde vai estar o símbolo representando o norte. Por exemplo, vamos supor que eu queira colocar aqui.
e ele colocou apontando na mesma direção que eu havia configurado anteriormente. Aí a pergunta: vamos supor que eu decida no transcorrer do processo de projetação mudar o norte. O que aconteceria se eu pedisse de novo opções, preferências de projeto e definir o norte do projeto? Vai aparecer de novo aquele cursor. E vamos supor que eu dissesse que agora o norte não está mais naquela direção, está para cá. Ele vai atualizar automaticamente, tá? Mas nós vamos deixar naquela posição inicial, tá? Que é a posição para baixo, definir o norte do projeto para cá, nessa direção. Ok? Bom, agora eu preciso definir a data e o horário, certo? E sem isso eu não vou conseguir movimentar a sombra. Então vou voltar ao modo de visualização em 3D tudo. Vou, para facilitar o trabalho, eu vou abrir uma barra adicional de ferramentas, certo? Que eu vou encontrar aqui, ó, onde eu tenho janelas, barra de ferramentas, eu tenho mais barras de ferramentas. Encontrou aí, ó, menu janelas, barra de ferramentas, mais barras de ferramentas. Vai abrir essa janelinha e eu vou rolar lá para o final da lista e vou selecionar visualização 3D. Vou selecionar e vai aparecer essa barrinha aqui para mim, que eu posso colocar onde eu quiser. Vou deixar ela aberta porque ela tem uma série de comandos importantes para a realização de estudos de insolação. Aqui, ó, eu vou clicar, tá vendo que aqui eu tenho uma série de ícones, vou clicar no terceiro ícone, aqui, que é definições de perspectiva cônica, ó, repetindo, abrindo aqui, ó, esse terceiro ícone da esquerda para a direita, 1, 2, 3, ok? Aí eu vou selecionar aqui na posição do Sol, eu vou selecionar data e hora. Achou aqui, ó, posição do Sol, data e hora, certo? Ele coloca uma certa data, correto? Que não é a data de hoje, ele está aparecendo aí, pelo menos no meu, como 20 de agosto. Eu vou clicar na setinha aqui, ó, vai aparecer esse calendário. E eu vou selecionar lá embaixo, hoje. Tá? Hoje. E o horário eu vou especificar aqui, ó. Aqui está em 7 horas. Eu vou fazer alguns testes, tá? Eu vou colocar aqui 8 horas e vou ver o que vai acontecer. Vou clicar OK. Tá vendo? Como mudou? Você está vendo a sombra aqui, ó. Se você precisar ver com mais clareza, quiser ver com mais clareza, vamos girar, mudar um pouco o nosso ponto de vista para que a gente possa ver o sombreamento com mais clareza, tá? Seria o sombreamento também dos montantes do guarda-cor. Ok? Vou abrir de novo aquela janela e vou fazer mais alguns testes. Por exemplo, 10 horas da manhã. Tá? Vou fazer de novo. Meio-dia. O sol está quase a pino. Tá? Mas como a gente está num período de frio, hoje é 19 de julho. A gente está apenas pouco menos de um mês depois do solstício de inverno. Então o Sol está inclinado, né? Apesar de ser meio-dia, ele está inclinado
eu ainda tenho sombra lá atrás da edificação, né? Então eu vou de novo continuar, apenas para fazer alguns testes. A gente vai estar chamando de vistas estáticas, não é? Coloquei agora a mesma data de hoje, às 14 horas, tá? A sombra sumiu porque ficou lá atrás, pelo menos nesse ponto de vista. Vou de novo, agora, aumentar para 16, e lá eu começo a visualizar novamente, certo? Então você tem uma insolação bastante considerável aqui nessa fachada, embora seja um período frio. Ok? Aí eu vou colocar de novo um outro horário, vou colocar às 10 da manhã, desse jeito aqui, e vou fazer um outro teste. Vou lá em definições de perspectiva cônica, de novo, só que agora eu vou escolher, por exemplo, uma data diferente. Em vez de ser agora um período próximo do dia atual, que está próximo do auge do inverno, eu vou selecionar, por exemplo, 21 de setembro. 21 de setembro é equinócio de primavera no hemisfério sul. O dia tem a duração igual à duração da noite, né? 21 de setembro. E, paradoxalmente, em Brasília, é um dos períodos mais quentes do ano, né? Porque você tem muita irradiação e pouca nebulosidade, certo? Então aqui, 21 de setembro, eu vou clicar OK e veja como a sombra mudou de posição, certo? Então seria um período crítico em Brasília. Tá? Agora nós vamos fazer uma animação solar. Nessa barrinha que você abriu, você vai ver lá o último botãozinho, né, dessa barrinha flutuante, esse aqui, ó. Clica nele, vai abrir essa janela. Eu não vou mexer nessa questão da origem, vou deixar na janela 3D, ok? Aqui tem uma data de renderização, eu vou dizer que é a mesma data. Veja bem, quando eu mudar a data aqui, vamos supor que eu colocasse hoje, 19. A duração do dia já é automaticamente atualizada aqui, ó. O Sol nasceu hoje às 6h38, nesse local, e vai se pôr às 17h57, certo? Se eu mudar para aquela data que eu estava usando, a última, que é 21 de setembro, vocês vão ver que o dia já vai ser mais longo, o Sol vai nascer mais cedo do que 6h38 e mais tarde do que aquele 17 lá e alguma coisa que era 17h57, né? Então vamos lá, eu vou colocar a data aqui de 21 de setembro, que é equinócio de primavera, o dia igual à noite. Tá, aí o Sol já está nascendo 37 minutos mais cedo e se pondo, eu acho que em torno de 10 minutos mais tarde, beleza? Então isso aqui são valores que eu não consigo editar, eles são consequência da data que eu escolhi, ok? Ele vai automaticamente calcular essa duração do dia, beleza? O que significa intervalo? Intervalo significa o seguinte, durante esse período que está aqui, ó, a cada 30 minutos, bata uma foto, certo? Tá, se eu tenho um período aí que é pouco mais do que 12 horas,
30 minutos a cada minuto bata uma foto, eu vou ter um certo número de fotos, eu vou ter também uma resolução de a imagem da renderização. Então é o seguinte, ó, com relação, por exemplo, a uma animação que fica muito cortada, picotada, não é? Quanto mais curto o intervalo, maior vai ser o número de imagens ou fotografias batidas por minuto, tá? Acontece que isso também, ó, vamos supor que eu diminuo aqui de 30 para 20. O que está acontecendo aqui? Ó? O que está acontecendo aqui? Está afetando duas coisas. Eu estava em 30. Eu tinha aqui, ó, 25 quadros, certo? 25 fotografias. E eu tinha uma duração aqui, ó, de 2,5 segundos. Então a sua animação ia ficar muito curta para ser visualizada. Correto? Então vamos supor que eu diminua para aqui para metade. Vou botar 15. Aqui aumentou para 49, certo? 49 quadros. Se você estiver usando o ArchiCAD em inglês, vai chamar frames, tá? E o comprimento total aumentou para quase 5 segundos, o que ainda eu acho pouco, tá? Então eu vou baixar aqui, ó, para 5 fotos por minuto, ok? E aí eu vou ter uma animação de 14 minutos e meio, ele está calculando isso automaticamente, certo? E eu vou ter 146 quadros, 146 imagens compondo essa animação, ok? Tá, vamos supor que eu esteja feliz para experimentar e ver o que acontece. Outra coisa, você tem também um selo de tempo, ele diz a data e o momento, o horário de cada imagem, ok? Se eu quiser editar, posso, mas vou deixar do jeito que está, ok? Bom, tendo feito isso, clique em salvar, aparece a janelinha pedindo para me dar um nome. Eu vou dizer que vai ser, a data que a gente escolheu foi 21 de setembro, não é mesmo? 21 de setembro. Eu vou clicar em salvar e ele vai começar a produzir para mim, criando o estudo, certo? Pronto, terminou. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, vou procurar pelo meu arquivo, e o meu arquivo está aqui, ó, onde eu disse que era para ser salvo. É um arquivo em MP4, vai demorar um pouquinho para carregar. Pronto. Vou voltar ao ArchiCAD. E agora, veja bem, onde que a minha animação, melhor dizendo, parou, ficou lá com o horário do sombreamento. Então, se eu quiser voltar ao sombreamento
estático normal, ou da hora que você quiser, clica aqui, põe data e hora, vamos supor que você queira de 21 de setembro mesmo, às 10 horas, clica OK, ele volta ao que estava antes, ok? E isso nos traz ao final da aula 5C.